Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar exclusivamente sobre esta publicação aqui, o Mr. No Revolution, com seus 3 encadernados que saíram aqui no Brasil. Este é o último programa do ano. Como nós vamos ter agora o Natal e o Ano Novo, nós só vamos retornar na primeira semana de janeiro. Eu acredito que, se eu não estiver enganado, é dia 8 de janeiro que nós retornamos. Tanto, vamos dizer assim, o feriado de Natal como o feriado de Ano Novo, nós não vamos disponibilizar programas nessas duas datas. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também lá no Instagram. Lá eu sempre procuro publicar algumas informações a respeito de campanhas de cartaz, promoções, lançamentos, pré-venda de revistas da editora Bonelli aqui no Brasil. Nós temos o apoio da Arte de Colecionar, um site especializado em colecionismo. E lá também tem gibis, alguns gibis de Tex, Zagor, e tem também alguns objetos ligados a esses personagens. Façam uma visita e conheçam o site A Arte de Colecionar. Meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, divulguem o nosso trabalho. E não se esqueçam, é muito importante se inscrever no canal. E, depois de inscrito, apertem o sininho, porque o próprio YouTube vai avisá-lo das nossas publicações. Fiquem agora com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre Mr. No Revolution ou Mr. No Revolução aqui no Brasil. Vamos conversar agora sobre o Mr. No Revolution, que no Brasil se chamou Mr. No Revolução. Essa série é um pouco diferente da série tradicional do Mr. No. Foi um Mr. No ambientado um pouco diferente. O Mr. No clássico, vamos dizer assim, que foi publicado durante muitos anos na Itália e que também vem sendo publicado atualmente no Brasil de volta, graças a Deus, Mr. No foi um piloto americano na Segunda Guerra Mundial. Ao término da guerra, não conseguiu se ambientar na vida lá nos Estados Unidos e acabou vindo morar em Manaus, e todas as suas aventuras são num período de 1950, nessa faixa, nessa época. Esse daqui é num contexto um pouco diferente. Já próximo aos anos 70, o Mr. No inicialmente está nos Estados Unidos, Jerry Drake, né? Depois ele vai para a guerra do Vietnã, então a sua primeira aventura é por lá. Depois retorna para os Estados Unidos, procura também viver por lá e acontecem alguns problemas e ele acaba vindo para Manaus. Mas num contexto de idade um pouco diferente, assim, numa faixa de 25 anos, 20 anos depois daquele lá. Então, quer dizer, é um Mr. No diferente da série clássica. Essa série foi publicada na Itália em 6 revistas. E depois, essas 6 revistas viraram 3 encadernados, que aqui no Brasil foram publicados pela editora Panini nos 3 encadernados. E aí nós vamos conversar um pouco sobre cada um deles. Só gostaria de mostrar o primeiro aqui, Mr. No Revolução, brasileiro, e o Mr. No Revolution, italiano. São muito parecidos. Vocês podem perceber que o tamanho é o mesmo, apenas existe uma diferença na grossura, na espessura da revista, que eu acho que isso é uma diferença no papel. O papel que foi feita a publicação italiana é um pouco mais grosso e com isso a revista ficou um pouco mais grossa. Mas o que tem na revista italiana, tem na revista brasileira. Então, o primeiro, que é este aqui. O que é que acontece nisso aqui? Primeiramente,
O Mister No vive lá nos Estados Unidos, começa toda uma polêmica do que é que ele fazia na época, todos os problemas que ele enfrentava. Depois ele se alista no exército e vai para o Vietnã. Ele serve no Vietnã. E aí é isso aí que esse primeiro volume retrata. A vida do Mister No um pouco antes e a vida do Mister No servindo no exército americano. Agora nós vamos mostrar um pouco da publicação que eu gostei bastante. Todas elas têm um início, uma contextualização, que vocês podem ver aí. É bem pequena, são 2 páginas só. No caso, é o Mister No Vietnã, essa. E depois nós temos a história em si, colorida. É realmente bem interessante. Agora precisa ser lido com muita calma, porque é mais de uma história contada ao mesmo tempo, ambientada. Então, se você não estiver muito focado, você pode ter dificuldade de entender a história. E no final, nós temos também uma outra reportagem que procura ambientar a situação, mesma coisa que vivia naquela época. Então, esse aqui, Perdidos na Selva, que é o volume 1, é a respeito da Guerra do Vietnã. Eu gostei muito dessa publicação. Eu sou muito fã do Mister No, o Mister No clássico, que eu acho que é melhor do que esse Mister No Revolution, mas achei muito interessante essa publicação do Mister No. Eu vou fazer uma divisão aqui, vocês fiquem com mais algumas imagens que eu vou colocar aqui nesse intervalo e eu retorno para conversar sobre os 2 últimos volumes da série Mister No Revolution ou Mister No Revolução aqui no Brasil. Retornamos agora com a continuação do Mister No Revolution. No segundo volume, que corresponde à publicação da 3ª e 4ª revistas na Itália, no formato, aquele formato padrão, preto e branco, Mister No já vai retornar da guerra. E aí ele vai para a Califórnia, porque um dos amigos que ele fez na guerra é de lá. Desculpe, ele não vai para a Califórnia, ele vai para a Califórnia depois, já numa sua missão. Ele retorna com os amigos e tem toda aquela dificuldade de conseguir emprego, de conseguir viver de novo no pós-guerra. E tudo isso é ambientado nessa publicação. E aí ele acaba, depois começa a aprender a pilotar. Mister No era um soldado. Ele não pilotava avião quando ele estava na Guerra do Vietnã. Mas aí, depois de voltar, ele aprende a pilotar e começa a fazer alguns serviços. E acaba indo para a Califórnia, num desses serviços, que é o que é contado nessa história. E aqui é o mesmo padrão que eu mostrei na anterior. Uma pequena matéria ambientando e depois a história em colorida, evidentemente. E no final, nós temos mais uma reportagem contextualizando, mostrando aspectos da vida nos Estados Unidos nesse retorno da Guerra do Vietnã. E aquele mesmo comentário que eu fiz, que é uma revista muito interessante, mas que tem que ser lida prestando muito atenção, continua valendo nesses outros números também. E aí acontece, nessa missão, ele vai à Califórnia, ele conhece o SS, que é um personagem da série clássica. Então aqui mostra como ele conhece o SS e como eles, ao encerramento dessa segunda revista, eles resolvem vir para a Amazônia. E aí na Amazônia nós temos finalmente a revista final, que corresponde aos volumes 5 e 6 da publicação original. E aí é a mesma coisa. Uma pequena reportagem no início e uma história ambientada na Amazônia e uma reportagem
bem interessante, alguns desenhos e algumas informações da época. Aqui, nessa primeira, ele já mostra o Mr. No servindo de guia na Amazônia, se metendo nas mesmas encrencas que eles se metem na série clássica. O Mr. No é um personagem que tem um faro para se meter em confusão. Aqui, nós já percebemos isso. E é a conclusão dessa série muito interessante. Publicado em 6 revistas e depois em 3 encadernados, que foram os que foram publicados aqui no Brasil. Era isso que eu tinha para mostrar sobre o Mr. No. Fiquem com algumas imagens e eu retorno na sequência para a conclusão do programa. Amigos, chegamos ao último bloco do último programa de 2020. Nós vamos entrar de férias agora e só vamos retornar em janeiro. O primeiro programa será no dia 8 de janeiro de 2021. Agora vamos falar das campanhas do cartaz. Nós temos 2 campanhas da editora Grafite, UT e Lex Web. E temos a campanha do Chacal, que vocês sabem, como eu comentei no programa anterior, que o Chacal foi uma continuação feita aqui, uma continuação de Judas, feita aqui no Brasil. E nós recebemos agora uma notícia maravilhosa, que a partir do dia 21 nós vamos ter o lançamento do cartaz de uma super aventura Ada Wide. Uma aventura na África, no século XIX, que tem tudo para ser um sucesso e uma aceitação do público muito boa. Uma editora nova, que vem lá do Rio Grande do Sul, do Padre Neymar, e que nós desejamos um sucesso a essa editora e a sua publicação, e que possa trazer muitos outros bonés aqui para o Brasil. Vamos comentar o sorteio. Como eu falei no programa 25 e 26, quem fizer comentários nos programas de dezembro, que são os programas 25, 26 e 27, vai estar concorrendo a um sorteio. Eu já falei alguns produtos que vão ser sorteados nos 2 programas anteriores, e no programa de agora eu estou falando, eu colocando também mais um Tex, o Tex Platino 26, que também será sorteado. Então, no dia 1º de janeiro eu publico a relação das pessoas que estão concorrendo ao sorteio e publico também como será a sistemática do sorteio. Será um sorteio em parceria com a Confraria Bonelli do Padre Ricardo Elisbon. Chegamos ao final. Eu só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam durante esse ano de 2020, desejar um Feliz Natal a todos, a quem nos assistiu, aos seus familiares, a todo mundo. E que em 2021 nós tenhamos um ano melhor do que o 2020. E tchau, muito obrigado e até 2021.